Paz, Senhor, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma terça-feira para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Isso é privilégio de poucos. Privilégio. Tem local aí já consultando, a pessoa não faz ideia nem o que é uma escola bíblica dominical, né? Igreja que não tem escola dominical, as pessoas não fazem ideia. A minha mãe, por exemplo, ela congrega numa igreja lá em Mogi. Teve uma vez que ela foi em casa, vamos para a escola dominical. O que é isso? Nós vamos lá que você vai ver. Amou a escola dominical. Então, para você ver, né? Então, nós temos a oportunidade, nós temos as ferramentas, temos espaço físico e Deus é bom conosco. Temos uma revista abençoada por profissionais, por homens de Deus, capacitados, que todo trimestre escrevem e já traz para nós todo o assunto já meio que mastigado. A gente só precisa debruçar sobre eles para sermos abençoados. E não foi diferente nesta última revista, nossa última lição, essa lição que foi sensacional, que está falando de nós, né? da igreja de Cristo. É um assunto pertinente que cabe a nós, por isso que ela foi muito interessante, né? O corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é eu e você, então está falando de nós, está tratando conosco, então foi muito legal essa revista. E eu sei que nós aprendemos muito, mas é interessante, se a gente for observar a primeira aula, olha aí na sua página inicial, a primeira aula é a origem da igreja, como tudo começou. E a última aula é o poder de Deus na missão da igreja. Então, se a gente for traçar um itinerário até chegarmos na última aula, tudo teve um começo. Para nós chegarmos hoje, onde nós estamos como igreja, tudo teve um começo. Teve um porquê, teve um propósito. E é interessante que Deus criou a sua igreja, e hoje nós vamos falar o porquê que a igreja chegou até aqui. Há quase 2000 anos atrás, Deus instituiu a sua igreja. O porquê que a igreja chegou até aqui? Aqui o título ele é bastante sugestivo. O poder de Deus, o que fez a igreja chegar até aqui, como chegou, só pode ter sido o poder de Deus, porque nada subsiste dessa forma, por tanto tempo, com tanta força, sem o poder de Deus. Então, somente o poder de Deus, nas nossas vidas, na vida da igreja, fez com que a igreja chegou aqui até hoje. Só que tem uma coisa, ela chegou até nós estamos aqui, nós estamos usufruindo, só que a gente precisa levar essa igreja adiante. Não pode parar, o final não é aqui ainda. Ninguém sabe quando é o final. Mas nós hoje, como igrejas odiernas, nós precisamos pensar em buscar o poder de Deus para que a igreja continue caminhando cada dia mais até o último dia da igreja, que já está determinado pelo Pai. A gente não sabe. Como a gente não sabe, a gente precisa buscar o poder e ir trabalhando, para que a igreja do Senhor alcance a missão dela. Porque lá, quando Jesus ele criou a igreja, tem um propósito. Do primeiro dia até o último dia tem um propósito. Então essa é a missão da igreja. E a missão da igreja vai chegar no fim com o poder de Deus na minha e na tua vida. Amém? Amém. Então o poder de Deus na missão da igreja. Vamos lá para a lição de número 13. Embora a gente vai finalizar, posso até falar, né, o que nós trabalhamos durante esse trimestre para chegarmos até aqui, ó. As imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja, o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, o batismo e a ceia como ordenanças, o culto da igreja cristã. Esses últimos foi legal, né? Foi bastante legal. Que é o culto da igreja, o papel da pregação no culto, que foi o pastor Paulo que deu, né? Essa lição 12. Muito legal também. Porque você vê, Deus ele é organizado em tudo. Tudo ele foi organizado, tudo ele orientou os seus discípulos, ele orientou as pessoas através do Espírito Santo para ter uma igreja organizada. Se tem igreja desorganizada, é porque o Espírito Santo não trabalha. Igreja desorganizada é porque o Espírito Santo não trabalha. A igreja que se deixa
ser direcionada pelo Espírito Santo, ela é organizada. Ok? Então vamos lá, na lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. A igreja ela tem, no mínimo, duas importantes missões. Primeiro está em Marcos 16:15, se alguém achar, lê para mim, fazendo favor. E Mateus 28:19. As duas principais missões da igreja. Mateus 16:15. Marcos 16:15 e Mateus 28:19. Posso ler Marcos? Pode ler Marcos. E ele disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a primeira missão da igreja, no poder de Deus, é pregar o evangelho. Isso aí a igreja só cresceu, a igreja só se avolumou, a igreja só está de pé, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo, que é pregar o evangelho, que é uma ordem. Percebe que ide está no imperativo, é uma ordem que Jesus deixou para os seus discípulos, deixou para mim e para você. E nós temos que ir e pregar o evangelho sem distinção, né? Porque às vezes a gente quer ir, mas a gente quer escolher para quem nós vamos pregar o evangelho. A gente acha que um merece e o outro não merece, e a gente foca nesse nosso pequeno entendimento. Mas a palavra de Deus quer ir, sai e prega o evangelho. Primeira missão, pregar o evangelho e deixar a pessoa lá. Você prega o evangelho para uma pessoa, você fala de Jesus, você fala do plano da salvação, e aí? A pessoa, tudo bem, eu aceito Jesus, e aí? O que eu faço agora? A resposta está em Mateus 28:19. Alguém achou? Eu posso ler? Pode ler. Mateus 28:19, né? 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide e ensinai. Então tem pregar o evangelho, é uma missão, é uma coisa. Pregar o evangelho é uma coisa. Ensinar é outra coisa. Tem uma outra versão que fala, ide fazei discípulos. Isso, aí a versão é mais legal. Ide e fazei discípulos, que é uma outra missão da igreja. Traz as pessoas, fala de Jesus, atrai as pessoas para a igreja, traz as pessoas para a igreja e discipula essa pessoa. Faz essa pessoa discípulo. Por quê? Porque se você vai e fala de Jesus, a pessoa aceita, mas e agora o que eu faço? O ensinar, fazer discípulo, é mostrar para ela, ensinar ela como caminha, mostrar a direção, qual a conduta, como se portar, como falar, tudo tem que fazer. E para essa pessoa ser uma agente multiplicadora, como nós somos. Nós aceitamos Jesus um dia, viemos para a igreja, somos discipulados e a gente vai fazendo discípulo para o negócio andar. Porque Jesus formou uma equipe. E aí ele falou, beleza, essa aqui eu sou o Salvador, eu sou o que vou remir os pecados de vocês, eu vou levar vocês para o céu, tudo bem, e aí? Todo mundo ficou andando com Jesus, esperando o tempo passar? Não, ele foi discipulando, ele foi fazendo discípulo. Por quê? Porque ele sabia que um dia ele ia sair da terra e precisava o evangelho ser pregado, a palavra de Deus ser pregada. E aí os discípulos começaram a pregar, começaram a ir, trazia as pessoas para a igreja, fazia discípulo, esse discípulo ia, trazia as pessoas para a igreja e fazia discípulo. Olha que o caminho vem rolando até aqui agora. E aí, qual que é a minha, a sua missão? Pregar o evangelho e fazer discípulos. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Discípulos. Estamos ensinando, estamos fazendo discípulo. Eu sou discípulo, vocês são discípulos. Para que a gente abra o nosso entendimento, para que a gente aprenda verdadeiramente a palavra de Deus, para confrontar, para tirar dúvidas, para poder mostrar o caminho baseado na palavra de Deus. Isso é fazer discípulos. Para ir fazendo discípulos até o dia que Jesus falar, agora não precisa mais, a gente vai levar a igreja e está tudo certo. Então, duas missões importantes no poder de Deus. A gente só é bem sucedido quando a gente vai fazer um evangelismo, quando a gente ora
E a gente pede direção para Deus, a gente pede revestimento para Deus do Espírito Santo, a gente pede poder para poder falar, com quem falar, a pessoa certa para falar, como falar, onde falar, o que falar. Tudo isso é uma missão no poder de Deus. Então, a igreja ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus, ok? E trazer para dentro. Como que a gente ensina? Precisa do poder de Deus para ensinar? Precisa. Precisa de ter o Espírito Santo transbordando na nossa vida para a gente ensinar? Precisa. Porque só o Espírito Santo vai nos ajudar a entendermos a palavra dele, para poder passar a palavra para as pessoas como ela deve ser passada. Porque não adianta a gente só falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, mas ensinar a Bíblia de uma forma errada. Ou ensinar a Bíblia de uma forma que venha me prevalecer ou prevalecer somente a igreja. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser a verdade dita como Deus queria falar. É por isso que precisa estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Ok? Então eu tenho 3 lições hoje aqui na nossa aula, né? 3 objetivos. Refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E terceiro, pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Ok? Então o textuário vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. A sua versão está poder? A sua versão está poder? Deixa eu pegar ela aqui que eu estou acompanhando. Não. Porque, mais recebereis poder. A minha deve estar assim. Porque poder. A virtude aqui é poder do Espírito Santo. É poder que vai vir do alto. A palavra grega é dínamo, que é de dinamite, de explosão. Atos 1:8. De explosão. 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a ideia aqui é que nós precisamos receber poder do alto para poder cumprir a missão da igreja. Tá bom? Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. É interessante nós pensarmos aqui que existe igreja, uma pergunta, que não é movida pelo Espírito Santo? Igreja, sim, não estou dizendo a igreja universal, uma igreja física, uma igreja nominal. Existe uma igreja que o Espírito Santo não está trabalhando na igreja? Existe, não existe? E a igreja anda? Anda, mas ela anda. Está pegando, né? Não, mas fisicamente ela anda. Ela cresce, ela tem números, porque ela tem dinheiro, ela talvez tenha uma pessoa importante na frente que chame a atenção. Só que tem uma coisa, essa igreja não vai longe. Pode ver, a igreja pode encher, pode crescer, o nome dela pode espalhar, mas daqui a pouco vai cair, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque ela não tem o poder. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter pessoas conhecidas, famosas, pode ter o que for, e pode estar caminhando, mas uma hora ela vai parar, ela não vai conseguir prosseguir. Só consegue prosseguir uma igreja e cumprir a missão de Deus se ela estiver cheia do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Por quê? Hoje aqui, agora, nós não temos muita dificuldade, não temos perseguição, não temos nada, está tranquilo. Mas e lá atrás? Por que Jesus fala assim, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos? Por quê? Porque se eles fossem sem o Espírito Santo, eles não iam longe, a perseguição, o negócio era ferrenho. Hoje não, hoje para aqui, por enquanto, está tranquilo. Mas não foi tranquilo assim. Para nós estarmos aqui no Brasil teve morte, teve perseguição, teve muita luta. Mas hoje está tranquilo. Mas mesmo assim, se a gente não estiver revestido do poder, a gente não vai conseguir cumprir o nosso papel como igreja de Cristo aqui na Terra. Ok? A leitura bíblica em classe. Quem não tem a revista está em Atos 13, do 1 ao 4.
Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha só, como que o Espírito Santo ele dirige a igreja. Paulo estava lá, tinha outras pessoas, outros pastores. Falou, não, é esse aqui e é esse aqui que vão para determinado lugar. Interessante, né? Que aí começa a crescer a igreja a partir dessa direção do Espírito Santo. Paulo ele começa as suas viagens missionárias direcionado pelo Espírito Santo. Então isso é um aprendizado e um exemplo para mim e para você. Então a introdução diz assim: nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. A doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, é um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então a gente precisa entender uma coisa, que o Espírito Santo, ele é atuante hoje, porque existem os sensacionalistas, aqueles que acham que os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder do Espírito Santo, isso aí foi lá para aquela igreja lá atrás. Só que a partir dos apóstolos não tem mais os dons espirituais, não tem mais revelação, não tem mais nada disso. Mas nós acreditamos, como bons assembleanos que somos, entendemos e estudamos a Bíblia, entendemos e acreditamos que hoje, ainda hoje, o Espírito Santo atua ainda no meio da igreja. Os dons sobrenaturais são dados para a igreja. Então, por isso que eu e você, nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, ser batizados pelo Espírito Santo e buscar os dons espirituais. Ok? E esclarecendo algo que de vez em quando traz um pouco de confusão para a igreja. São três coisas distintas: ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Cada coisa é uma coisa. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa, e ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Isso, de vez em quando, traz confusão no nosso meio. Certa vez eu estava lá na nossa sede, um irmão foi pregou sobre o Espírito Santo, falou que a pessoa precisava ser batizada com o Espírito Santo, que ela não tinha o Espírito Santo. Olha a confusão do camarada irmão, que quem não era batizado com o Espírito Santo não tinha o Espírito Santo. Gente, isso causou uma angústia em algumas pessoas que depois foram conversar comigo, tristeza no coração. Aí fica, eu estou muito triste. Aí, mas o que aconteceu? Aí veio outro, estou muito triste, ver umas 4 ou 5 pessoas e começaram a questionar. Poxa, mas o irmão falou que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Aí eu falei, mano, talvez ele não foi muito claro, né? Talvez ele não tem tanto entendimento, ou ele não foi claro, você não entendeu. Porque é o seguinte, do fato de você estar na igreja, você é batizado, você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você reconhece que você é pecador e precisa de um Salvador, reconhece, então você já tem o Espírito Santo. Porque só Ele que faz com que nós entendamos que nós somos pecadores, que a gente precisa de um Salvador, que a gente precisa aceitar Jesus, entregar a nossa vida para Ele como nosso único e suficiente Salvador, porque é Ele que convence, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa veio para a igreja, tem o entendimento de Cristo, entendeu que ela precisa de Cristo, então ela já tem o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo é uma coisa,
ser cheio do Espírito Santo e batizado do Espírito Santo é outra coisa. Então, agora vou fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente tem o Espírito Santo e que ele nos convenceu do pecado, justiça e juízo, nós aceitamos Jesus, nos batizamos e estamos aqui. Então, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo se eu já tenho o Espírito Santo? O Espírito Santo não é poderoso o suficiente para completar a minha vida? Sim ou não? Sim. Ele é. É. Mas então por que eu preciso ser... Porque Paulo fala o seguinte, ó. Não vos embriagueis com o vinho que há contém, mas enchei-vos. Ó, então é uma ordem. Que nós precisamos ser cheios. A gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Mas espera, se a gente já tem o Espírito Santo, por que a gente precisa buscar ser cheio? Ele não tem poder para tomar a nossa vida por completo? Resposta, tem poder. Nós que limitamos o poder do Espírito Santo na nossa vida, porque quando a gente aceita Jesus, nós já temos o Espírito Santo, ele só não atua poderosamente mais na nossa vida, porque nós limitamos ele. Nós não deixamos ele trabalhar na nossa vida como ele deveria trabalhar. Então ele fica ali na dele. Conforme a gente, como que eu busco o Espírito Santo? Porque ele fala assim, ó, Paulo fala assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo, ó. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Então ele está mostrando o seguinte, ó, isso daqui não traz nada para você. Beber bebida alcoólica, ou vinho no caso, não traz nada para você, é algo que não edifica. Então você tira e enche do Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa tirar alguma coisa, e tirando alguma coisa da nossa vida, ó, o vinho que traz contenda, e aí vai, é o pecado, é um monte de coisa, pensamentos, falta de perdão. Carnalidade, né? Carnalidade, isso, que a gente vai tirando, e conforme a gente vai tirando, olha só, o Espírito Santo, aonde tinha esse pensamento, onde tinha esse desejo, onde tinha essa vontade, o Espírito Santo vai enchendo, vai entrando, vai tomando. Por isso que ele fala, vai enchendo. Conforme a gente vai deixando as coisas do mundo, as coisas da carne, as concupiscências da carne, vai deixando, aí nós vamos nos encher. Então, para ser cheio do Espírito Santo, precisa do quê? Precisa de palavra de Deus, precisa de oração, de jejum, precisa de santidade, de dedicação, precisa se entregar. Conforme a gente vai se aprofundando, mais cheio a gente vai ficando. Mais cheio a gente vai ficando. Lembra lá da passagem que fala que... Meu Deus, agora é que o profeta vai entrando na água e a água dá nos arteiros. Aí ele vai entrando mais, dá nos joelhos, vai, até chegou o ponto de ele ter que nadar. Lembra dessa passagem? Sim. Eu não consigo me recordar onde está. Mas é mais ou menos isso. Ó, a gente tem o Espírito Santo, mas a gente está raso com ele. A gente não ora, a gente não se entrega, a gente não perdoa. Ezequiel, né? E aí... Tá, Ezequiel 4. É isso. É isso. É isso aí. Vê aí, só para a gente não falar e não citar o texto. 47:3. 47:3, tá. Então, a partir do 47:3. Amém? Então, conforme a gente vai tendo mais intimidade, a gente vai deixando as coisas, a gente vai se aprofundando no Espírito Santo. Daqui a pouco a gente tem que nadar, porque já submergiu em tudo. Aí a gente está cheio do Espírito Santo. E tem a questão do controle, né? É. Quando a água está no nosso controle, a gente controla o nosso corpo. Quando a gente vai subindo, a gente vai perdendo o nosso controle. Então a gente sai do controle para o Espírito tomar o controle. Né? É isso aí. Beleza, irmãos? Então o Espírito Santo ele é poderoso. É nós que limitamos. Por isso que a gente precisa buscar ser cheios do Espírito Santo em todo momento da nossa vida. Ok? Subtópico de número 1. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Aí ficou faltando o batismo com o Espírito Santo, né? Eu falei de ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo eu já tenho. Ser cheio do Espírito Santo eu preciso buscar. E ser batizado com o Espírito Santo, aí é transbordar. Aí é mais do que a gente possa imaginar. É uma força a mais. É uma ajuda a mais. A gente já tem o Espírito Santo, a gente já é cheio do Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é algo a mais ainda.
que a gente fala que é o revestimento. Eu estou de roupa, mas se eu colocar uma blusa, eu estou revestido. Então, é algo a mais que Deus ainda disponibiliza para o cristão. Olha que bênção. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo que você vai ver. Sabe o carro turbinado? O que faz para turbinar o carro? Mexe no carburador, coloca nitro, o negócio lá assim, e o carro tem aquela explosão e corre mais do que os outros. Ó, o carro que não é turbinado, ele anda, faz a viagem que precisa fazer e dá tudo certo. Mas o carro turbinado, ele vai mais rápido, ele é mais explosivo, ele chega primeiro. É isso aí que a gente precisa buscar. Batismo com o Espírito Santo é isso. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não tem problema, vai trabalhando, vai fazendo a obra. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para limpar a igreja, para evangelizar, para nada disso. Só precisa ter o Espírito Santo. E aí, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é algo a mais, é um negócio entre você e Deus, é sensacional. Quem não é batizado, busca, que é bênção de Deus. Ok? Né, Marcelo? Foi batizado há pouco tempo, né? Já sabe o que é essa experiência. Quando eu não era batizado, irmãos, quando comecei a ter entendimento, falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Tá bom, aí comecei a orar. Aí eu orava assim, Marcelo. De manhã eu acordava, Senhor, obrigado por esse dia, mas me batiza com o Espírito Santo. Aí eu almoçava, Senhor, obrigado pelo esse alimento, me batiza com o Espírito Santo. À noite, no café, e onde eu ia, eu pedia, me batiza com o Espírito Santo. Até que um dia, 3 anos, irmãos, essa luta. E até que um dia eu fui convidado para ir para uma igreja, olha só. Era um culto de irmãs, Lloyd. E era lá na minha prima que faleceu, a mãe do Thiago. E sexta-feira eu cheguei atrasado, eu falei, Senhor, está muito tarde, mas eu vou assim mesmo porque Deus pode me batizar com o Espírito Santo lá, olha que coisa. Aí me troquei, corri, cheguei atrasado, daqui a pouco o pastor ministrando lá, vamos orar para quem não é batizado com o Espírito Santo, uma irmãzinha veio colocar a mão em mim, pronto. Aí foi a glória de Deus. Aí parecia que só estava eu na igreja, só. Ali, na igreja do Madureira, do Braz, né, do Madureira. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas olha, quem não é batizado, vai buscando. Porque precisa, pelo menos, querer, né? Querer, precisa acreditar e precisa buscar. Quem for batizado. Ok? Então, batismo é Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. São coisas distintas. Ok? Mas está tudo disponível para mim e para você. Vamos lá. Onde eu estava, que eu me perdi. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Olha só, lembra lá quando Jesus ele foi batizado, aí o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de pombo, um pombo, que é o símbolo do Espírito Santo, aí que começou o ministério dele. Porque, olha, o ministério dele já começou como? Uma tentação no deserto. Se ele, Jesus, que é Jesus, precisou ser revestido, precisou ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, para poder dar sequência no seu ministério, você imagina a gente. Os primeiros apóstolos tinham o Espírito Santo. Precisaram do Espírito Santo. Então, é uma necessidade imperiosa que eu e você nós precisamos buscar o tempo todo da nossa vida. Amém? Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Está lá em Lucas 24:49. Alguém lê para mim, fazendo um favor. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então isso foi um cuidado que Jesus teve, porque no texto abaixo já vai falar que ele foi assunto ao céu, não é? O texto de baixo, olha aí. Que você leu. Vai lendo aí em seguida. Então os levou para Betânia e, erguendo a mão, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ok. Então, percebe? Então, eles estão reunidos. Jesus dá essa promessa para eles, porque ele vai ser assunto aos céus. Mas olha o cuidado. Vocês ficam em Jerusalém, não saem daqui.
até que do alto sejais revestidos de poder. Porque se vocês saírem daqui e forem sem... Porque assim, todo o ministério de Jesus com os apóstolos tinham Jesus, tinha a segurança de Jesus estar com eles, não tinham? Então era Deus com os discípulos. Então, Jesus, representando Deus ali, sendo Deus, então os discípulos estavam seguros porque Deus estava com ele. Aí, agora, o Deus se retira e eles ficam sozinhos. Eles ficam desamparados por um período curto de tempo. Mas eles estão sozinhos. Se eles saem agora, aí não ia dar certo o negócio. Eles iam desistir, ia acontecer alguma coisa, o fato é que eles não iam conseguir. Aí, com esse cuidado e conhecendo a nossa limitação, Jesus fala assim, ó, fica até vocês serem revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês podem sair, podem fazer o que vocês quiserem, porque vai dar tudo certo. Pode até morrer. Porque, irmãos, até para morrer a gente precisa do Espírito Santo. Quer ver? Olha por que os discípulos precisavam de poder do Espírito Santo. E nós também. Vamos ler alguns textos aqui para a gente entender. Ó. Atos 4:31. Depois 4:8. Quem achou, lê aí, por favor. Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ó, então por que Jesus falou assim, ó? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para poder pregar a palavra de Deus com ousadia. Com convicção, com certeza. Sabendo daquilo que está falando e com coragem. Porque para pregar naquela época, irmãos, naquele contexto violento, de perseguição, de morte, de submissão, precisa só cheio do Espírito Santo. Agora, lê 4:31 para mim. 4:31 já foi, perdão, 4:8. 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Ó, então Pedro, ó, vamos ver o Pedro sem o Espírito Santo e vamos ver Pedro com o Espírito Santo. Um pouquinho de tempo atrás, quando Jesus foi preso, uma criada acusou ele e ele disse, não conheço. Não, mas você, não conheço. A sua fala se denuncia, não conheço. Então ele nega Jesus por 3 vezes, porque ele não tinha o Espírito Santo. Mas olha agora, com o poder do Espírito Santo, por isso que Jesus foi enfático. Não saia de Jerusalém até que do alto, porque vocês vão passar apuro, vocês vão passar aperto. Vocês vão precisar do poder de Deus na vida de vocês, para vocês poderem pregar e falar com ousadia. Agora ele está na frente do Sinédrio. E ele acusa o Sinédrio. Esse Jesus dizendo que vocês crucificaram, que vocês mataram. Então é dele que eu estou falando. É dele que eu testifico. Olha que diferença. O camarada sem o Espírito Santo e o camarada com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer. E lá na frente, no 31, eles estão cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra com ousadia. Então a gente precisa do Espírito Santo. Agora, Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Olha que esse texto é sensacional, irmãos. Aqui eles prendem Estevão, né? Aí nos versículos anteriores ele faz a sua autodefesa, então ele vem pregando desde Gênesis, vem lá mostrando. Aí não convenceu ninguém. Não convenceu ninguém. Falou, então vamos matar esse camarada aí, porque quanto mais ele falava, mais o povo ficava nervoso. Aí, olha o que diz o texto. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus. Irmãos, tem hora
que a gente não sente a presença de Deus, a gente fala, não, Deus não está comigo, que dificuldade que eu estou passando, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não... Não, porque está faltando o Espírito Santo mostrar para nós que Deus está conosco. Olha, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele olha para o céu no momento ali, que está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê. E o que ele vê, irmãos? A glória de O Deus céu e Jesus. viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Vou ler o seguinte. Ele diz, eis que vejo os céus abertos, só um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, na hora da morte, no apedrejamento, na hora da injustiça, da dor, pode ter essa visão aqui, E o Filho do Homem que está em pé, ele vê lá em cima Jesus que estava à direita de Deus. Agora ele vê como Jesus, a posição de Jesus, sentado em pé. Em pé. Então só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode presenciar uma hora dessa, numa hora dessa, Jesus em pé. Mas agora, irmão, pensa comigo, o que Jesus está fazendo em pé? O Estevão está morrendo e Jesus está fazendo em pé. Pensa, está recebendo ele. Por exemplo, quando nós estamos aqui, se estiver todo mundo sentado, aí o pastor entra e vai te cumprimentar, como que você faz? Você cumprimenta o pastor sentado ou em pé? Em pé, você levanta. Você cumprimenta o irmão sentado ou em pé? Você levanta, por quê? Porque é honra para ele. Você está honrando o pastor ou a pessoa que está chegando, você levanta, porque está mostrando que você está honrando, essa pessoa, ela vale para você alguma coisa. Não é qualquer um que você chega e dá a mão e vira o rosto, não. Aí Jesus, ele fica em pé para poder receber esse termo que está chegando. Olha, só um cara cheio do Espírito Santo pode ver isso. Cheio do Espírito Santo para presenciar uma cena dessa, e Jesus fica em pé para receber o camarada. Então, até para morrer, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para morrer com alegria. Porque aí eu pergunto, Estevão estava sendo apedrejado injustamente, porque ele não fez nada para isso, estava sendo condenado ao apedrejamento. Muito pelo contrário, ele só fez coisa boa, ele era um homem bom, um homem íntegro, honrado, estava sendo injustiçado. Naquele momento ele vê Jesus. Ele podia chegar para Jesus e falar assim, Jesus, o senhor não está vendo o que está fazendo comigo aí? O senhor não está em pé aí vendo, olha lá, faz alguma coisa por mim, eu quero viver. Não, ele fala, não. Um homem cheio do Espírito Santo vai falar assim, Pai, perdoa. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Perdoa e me leva logo, né? Logo. Não, porque naquele momento, se a gente fizesse uma pergunta para o Estevão, nessa hora, você queria o quê? Ir para o céu ou você queria ficar na terra? Eu quero ir para o céu. Jesus está em pé para me receber. Então, é o que eu digo. Nós precisamos até para morrer ser cheio do Espírito Santo para entender que a nossa hora chegou, o nosso momento chegou, não importa se está sendo injustiçado, se está sendo apedrejado, se está tendo um infarto, se vai atropelar, não interessa. O que interessa é que o Senhor Jesus vai nos receber em pé. Amém. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, meu Deus, a gente vai ver tudo isso daí e vamos para a glória. Amém? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. Eu me recordo do nosso irmão Braz. Vocês conheceram o Braz? Não cheguei, tinha saído. Tinha saído, né? Ele era o que ficava na porta lá, um senhor, mas pensa num senhor amável. Um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas ficam, a dona Terezinha, a família dela ficou na igreja, porque ele recebeu de uma maneira tão gostosa eles, que eles estavam procurando igreja. Quando eles foram recebidos pelo braço, não, é aqui que a gente vai ficar, encontramos a igreja, porque se o cara que está na porta é desse jeito, eu fico pensando no resto da igreja. Uma membro lá da nossa igreja, ela dá esse relato para nós. O mundo fala que a primeira impressão é a que fica. É a que fica. Não é. E foi uma verdade. Mas acontece isso aí. E aí, ele tinha um câncer, né? Estava enfermo e tal, e lá estava em casa, tal, já estava nos últimos dias. A família lá dando café para ele, e ele pergunta lá para a esposa, para as pessoas que estão, vocês não estão vendo a luz? Não, ninguém está vendo nada. Não, vocês não estão vendo esse clarão? Estou vendo gente aqui. Não, eu não estou vendo, ninguém está vendo. Mas, pois é, eu estou vendo 2 pessoas, 3 pessoas de branco. Aí, o que a gente entende disso? É o Senhor Jesus e a sua comitiva que veio buscar aquele irmão. Mas ele estava cheio do Espírito Santo e contemplou aquele momento. Talvez, se Jesus falasse assim, ô irmão Brian, você quer ir embora ou você quer ficar?
O camarada cheio de Espírito Santo, eu quero ir embora, eu quero ir para o Senhor, eu quero ir para a glória, porque essas coisas a gente não vê. Está vendo? Que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo em todo momento da nossa vida. O outro que falava direto que queria ir logo era o Carvalho, né? O Carvalho, né? Aí ele cantava Eu Navegarei. Nossa, agora eu escuto essa música, não tem como. Não tem como não lembrar dele, né? São homens cheios do Espírito Santo que faz a diferença, meu irmão. Agora, Atos 13, 9 e 10. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Olha só, irmão, o camarada está numa cidade que não é dele, falando contra pessoas que não é o povo dele, falando com toda a autoridade, repreendendo um espírito cheio do Espírito Santo. Então, só uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso aqui. E um pouco depois de tacar pedra no Estevão, né? Isso. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Então, Tiago morreu filho da espada. Estevão foi apedrejado. E ele está falando com ousadia numa cidade que nem é dele. Cheio do Espírito Santo. Expulsa ele da cidade. Sabe o que ele faz? Eu sei se a gente chegar num lugar expulso, a gente vai entregar um folheto e falar de Jesus expulsar a gente lá, nunca mais eu volto aqui. Talvez a gente até pragueje, não é? O camarada cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fazia? Sacudia o pó e voltava. Dava a volta assim, ó. Não vou desistir. Eu vou entregar, vou falar, eu vou mostrar. Um homem cheio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Quando, eu já falei, Jesus estava com ele, era Deus com os homens. Depois da descida do Espírito Santo, é Deus nos homens. Faz uma diferença muito grande. Deus com os homens é uma coisa, e Deus nos homens é uma diferença muito grande. Porque tem gente que fala assim: não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Não, eu oro, eu faço minhas rezas, eu acendo minhas velas, eu pago meus votos. É o homem com Deus. Agora, o homem que tem Deus dentro dele é completamente diferente. Aí é um homem cheio do Espírito Santo. Amém? 2. O enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Está relatado lá em Lucas 3, 21 e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o seu ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida deste mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo parece como uma necessidade, não como uma opção. Se eu tiver o Espírito, tá bom, se não tiver, tá bom também. Não. Aí não vai dar certo. É uma necessidade na nossa vida. Então nós temos a necessidade de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Ok? O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Isso aqui é legal. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida do crente, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinham e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Aqui não, é meio controverso isso daqui, tá bom? Meio controverso. Porque falar em línguas desconhecidas, ou língua estranha como a gente fala, é o batismo com o Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Então, como evidencia ser cheio? Como a gente evidencia o homem ser cheio do Espírito Santo? Um cara que é o fruto, que teve mudança de vida. Um cara que, ele era assim, ele não é mais. Ele falava palavrão, ele não fala mais. Está cheio do Espírito Santo.
Ele roubava, não rouba mais, está cheio do Espírito Santo. Ele adulterava, não adultera mais, cheio do Espírito Santo. Ele fazia coisa errada, não faz mais, cheio do Espírito Santo. É assim que evidencia uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Não é pular, não é correr, não é essas manifestações que a gente vê por aí. Isso não é evidência. A evidência do Espírito Santo é que nós mudamos o nosso caráter. Amém. A evidência que nós somos cheios do Espírito Santo, que a gente mudou a nossa vida, mudou o nosso pensamento, mudou o nosso agir, mudou a nossa vestimenta, mudou a nossa linguagem, mudou a nossa vida, mudou o nosso comportamento. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora não adianta nada eu chegar aqui e falar em línguas e dar cambalhota e correr aqui na igreja e profetizar e lá fora eu sou um mau caráter, lá eu falo mal das pessoas, lá eu trapaceio, lá eu não respeito as pessoas, não perdoo as pessoas e faço fofoca e faço mentir, falo mentira. Isso não é cheio de ser cheio do Espírito Santo. Então, a evidência de quem é cheio do Espírito Santo para si, ele vai entender, caramba, eu estou mudando, eu mudei. Eu falava assim, não falo mais. Eu gostava dessas coisas, eu não gosto mais. Então, para a gente entende, a gente reconhece que nós somos cheios do Espírito Santo. Pelas nossas atitudes, pela transformação que nós estamos tendo aqui dentro de nós. E fora. É com as nossas atitudes, com as nossas obras, com a nossa postura. A gente mostra para as pessoas, a gente sente, a evidência é a mudança dentro de nós. E para quem está do nosso lado, é a demonstração das nossas obras, que é o fruto. Senão fica tão mau testemunho, né? Você fala, nossa, vamos lá na igreja, mas pô, você vai na igreja, daí você... Desse jeito? Você vai no boteco ali tomar uma todo dia que eu te vejo lá. Meu Deus. E isso é um exemplo, né? Isso tem entre várias coisas aí. É verdade, ó. Antes de eu aceitar Jesus, a gente tinha uns vizinhos lá que falavam que eram crentes. Mas quando chegava da igreja... vai falar, os crentes chegaram, acabou o sossego. Era palavrão, era panela que voava, era uma gritaria, era uma coisa de doido. Aí, o senhor nem queria ser crente. Então, eu falava comigo mesmo. Para ser crente que nem esses camaradas, eu não vou ser crente. Porque a gente já tem umas desculpas, né, de se esquivar, né? Eu não quero ir para a igreja. Mas para ser igual aquele, eu prefiro ficar aqui do meu jeito. Claro que é uma desculpa errônea. Mas... E pior, quando a pessoa vem falar que você conhece isso, aí piora a situação. Não vem com o selo do Espírito para confirmar que é original, o produto original, sabe? Igual quando você compra caneta com veio douradinho. Então, aí piora a situação. Aí você pensa, vai ser igual a você, vou ficar aqui onde eu estou, que é melhor. Tá certo? Mas a evidência é o quê, meu? Não sei se chegaram para você uma vez e falaram assim, nossa, você está tão diferente. Já chegaram para vocês e falaram, você está tão diferente. Com brilho no olho, né? Não. Tem alguma coisa diferente em você, cara. Aí você fala, eu estou cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Não, agora eu sou crente, meu irmão, eu mudei, eu estou transformado, eu estou mudado. É assim que a gente mostra para as pessoas e para nós mesmos que nós estamos cheios do Espírito Santo. O falar em línguas é um batismo com o Espírito Santo, é outra manifestação. Mas a gente precisa ter uma experiência concreta com o Espírito Santo, irmão. Deus abençoe. Irmão cheio do Espírito Santo, viu que acabou a água, tá vendo como funciona o negócio? Amém, amados? Amém. Então, as pessoas olharem para nós e falar assim, você está mudado, você é outra pessoa, eu acredito em você, eu dou crédito para você pelo que você fala, pelo que você faz, da maneira que você age, eu acredito. Aí quando você vai falar de Jesus, poxa, tem uma credibilidade para aquela pessoa. Bom, um dia se eu for ser crente, eu quero ser crente igual esse camarada aí. Olha que testemunho legal. Aonde a gente está, ser respeitado, né, ser honrado. Quando aperta lá, liga para você. É isso aí. Ora por mim aqui, minha mãe. É isso aí. Já ligaram, quando eu converti, eu fui pro encontro, meu primo endemoniou lá na casa onde eu morava, né? Aí meu irmão, vem cá, que teu Murilo tá endemoniado aqui. Falei, expulsa? Vai você? Aí ele falou, não, não sei o quê. Aí eu tá recém-casado com ela, né? Eu falei, peraí que eu tô indo aí e tal. Aí você vai lá, mas assim, você vê assim que eu não tenho hoje assim, muito relacionamento, porque é cabeça diferente, né? Uhum. Ele gosta de uma coisa, gosta de outra, ele tem uma ideia política de uma coisa, eu tenho de outra, ele dá valor em uma coisa, em outra coisa, mas semana passada a minha tia foi pra UTI.
Para quem que ele ligou? Então, quando precisa, lembra de quem? Dos crentes. É. Mas porque você é um crente que tem uma postura, um crente cheio do Espírito Santo. Lá eu tenho uma tapeçaria, né? Então, Marcelo conhece. A tapeçaria tem hora que vira uma igreja lá. Meu, tem hora que a gente está louvando a Deus, tem hora que a gente está evangelizando, tem hora que a gente está aconselhando, tem hora que a gente está orando, tem hora que a gente está chorando. Irmão, lá acontece de tudo. Sim. Todo mundo que precisa de alguma coisa. Não, o pastor está ali, ó, o pastor. Tem gente que chega, você que é o pastor? Senhor? Pois é, me ajuda, me socorre. Outro dia chegaram lá, você que é o pastor? Sou eu. Ó, vamos ali, tem uma mulher endemoniada, vamos lá, me pediu para chamar você. Mas por quê? Porque a gente tem credibilidade ali. Ali a gente fala, as pessoas respeitam onde nós estamos. Respeita o que a gente fala, do jeito que a gente age. Por quê? Porque a gente dá um bom testemunho, graças a Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo, porque senão... Fora os cafezinhos que o senhor paga lá e... Paga café, lá é uma bênção. Lá é uma bênção, graças a Deus. Lá é um ponto de pregação. É a hora que gente está com problema no casamento, vai aonde? Ó, pastor, vem cá, eu estou com um problema assim, 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 me ajuda, me aconselha. A gente ora e a gente fala, a gente... Irmãos, um homem cheio de Espírito Santo é assim, é crente 24 horas por dia, ok? Não é porque eu sou pastor, É um estilo porque eu, de vida, de né? vida. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. Eu sou servo do Senhor, cheio do Não é Espírito só para o Santo. pastor, é para todos nós. Para todo mundo. Para o corpo. Porque Jesus não falou, ó, vocês ficam em Jerusalém que eu vou derramar poder só sobre os discípulos. Quem não for discípulo meu, quem não andou comigo aqui não vai. Não, só os meus 12 aqui, que é a minha turminha. Não. Até que os 12 sejais, é para todo mundo. Todo mundo tem direito, entre aspas, né, pela misericórdia do Senhor, que Ele vai derramar sobre todo mundo. Todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo. Não importa se entrou agora, se está na igreja há 50, 60, 70 anos. Amém, amados? Então, o importante é nós termos o Espírito Santo como uma experiência concreta. Eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo. Busca que Deus vai te mostrar, vai te revelar e vai fazer alguma coisa na sua vida. Amém? 4. A doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas, ou língua estranha, como a gente costuma falar, é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Agora, legal. A evidência de falar em línguas qual é? A evidência do batismo com o Espírito Santo. Como eu sei que eu fui batizado? A gente já mudou. A gente já tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, agora o batismo com o Espírito Santo. Já mudou aí a conversa. Qual é a evidência? Como que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? É o falar em línguas. Ok? Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente. Em todas elas, chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Falar em outras línguas não é a língua dos anjos que está lá em 1 Coríntios 13. Língua dos anjos não tem nada a ver, porque às vezes a gente fala, não, eu falo a língua dos anjos. Não é. Línguas estranhas ou desconhecidas é uma coisa. O falar as línguas dos anjos que lá em Coríntios está falando é outra coisa que não tem nada a ver com isso, tá bom? Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 e 25, a gente não vai ler, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Então lá, quando o Espírito Santo é derramado, é assim, eu entendo assim, que são dois acontecimentos distintos. Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, certo? Jesus falou, ficai em Jerusalém, então eles ficaram em Jerusalém. E aquele momento lá da descida do Espírito Santo de Atos 2, é a primeira vez que o Espírito Santo desce sobre a terra e fica nos homens. Então o Espírito Santo é derramado nas pessoas e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então elas receberam o Espírito Santo e ao mesmo tempo elas foram batizadas com o Espírito Santo. Por isso que elas falavam em línguas. Não é que eu não tenho o Espírito Santo, quando eu tiver o Espírito Santo aí eu vou falar em línguas. Não. Ali foi
as duas coisas ao mesmo tempo no meu entendimento. E até teve a interpretação do egípcio, né? Por quem não falava egípcio fala. lá na hora também. É. Que aí teve até... Cada um Doideira. podia falar na sua própria língua e tal. Então, ter o Espírito Santo, descer o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo, aí é evidência de falar em línguas. Ok? Então, são coisas distintas. O tópico de número 2. Eu vou até aqui, olha, tá? Tá, então já estou no tópico 2 e eu vou correr. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus, que está em Atos 4:33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Lá em 4:8 a gente já leu. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico, lá que a gente também já leu. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observava em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. É uma boa notícia para nós. Sobre toda a carne. E olha só, aqui em Atos, capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Sereis testemunha. Porque ali, naquele momento, Deus derramou do seu Espírito para eles serem testemunhas. Olha que legal aqui, ó. Então, capacitando as testemunhas. A palavra testemunha, hoje, ela tem duas conotações. Testemunha. Testemunha é quem presenciou um fato. Aí, quem presenciou um fato é uma testemunha, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Testemunha, da palavra grega, é mártir. E um mártir é quem dá vida, quem morre por uma causa. Então ele vai falar o seguinte, ó, capacitando as testemunhas que viram, que andaram, que testificaram todo aquele período que andou com Jesus, e a possibilidade de ser um mártir. Por isso, irmãos, que precisava do poder do Espírito Santo. Para ser mártir, para morrer, se preciso for, por uma causa. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque, e se virar a chave no nosso governo? O que a gente faz? Não, agora eu vou desistir, agora eu não quero ser mais crente. E se começar a perseguir os crentes como lá, como perseguia a primeira igreja e matava, e as pessoas perdiam propriedade, e era jogada na rua, e não tinha emprego, não tinha comida, e aí? Então, o poder do Espírito Santo é para isso, para a gente testificar, mas se preciso for, eu vou morrer, porque eu tenho uma bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Se eu perder a cabeça, eu perdi a cabeça. Mas se eu ficar vivo, eu vou falando do Evangelho. E vamos tocando o barco. Porque é só uma pessoa cheia do Espírito Santo que, na hora da morte, fica lá quietinha, bonitinha e não nega Jesus. Por isso que ele fala assim, ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Eu vou dar poder para vocês, capacitando as testemunhas. Amém? Pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Aqui também são... o Espírito Santo, como eu já falei agora em pouco, ele não foi... não é privilégio do pastor, ou do apóstolo, ou do bispo, não, é de todo mundo. Então, o Espírito Santo ele vai ser derramado sobre todas as pessoas, ok? Atos 2,17 fala isso, rapidinho. Então, nos últimos dias acontecerão, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Toda pessoa pode receber o Espírito Santo. Não precisa esperar você consagrado, ou esperar algum fenômeno. Não, eu vou ser pastor, aí você... Não, é para todo mundo, ok? Então, o Espírito Santo capacitando as testemunhas, pessoas comuns, e capacitando a igreja. Nós precisamos, como igreja, também a nossa igreja, como igreja individual,
a igreja aqui do Russo, a igreja Assembleia de Deus da Parada Inglesa, e aí vai. Essa igreja precisa ser cheia do poder do Espírito Santo. Ó, no contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Olha aqui que legal aqui, ó. Atos capítulo de número 2, versículo de número 41 em diante, ó. De sorte que foram batizados que de bom grado recebiam a sua palavra, e naquele dia agregavam-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas. Aqui está falando como que era a igreja. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Igreja cheia do Espírito Santo. A nossa igreja precisa ter uma característica: cheia do Espírito Santo. Não cheio de meninice, não cheio dessas coisas que envergonham. Hoje tem hora que eu assisto algumas coisas na internet e causa tristeza, irmãos. Me causa tristeza de ver o que estão fazendo com a igreja de Cristo. A igreja tem de tudo, menos o poder de Deus. Tudo acontece lá, menos o poder de Deus. Então a nossa igreja precisa ser caracterizada pelo poder de Deus. Não, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda. Onde que eu vou? Na igreja A, na igreja B, na igreja C. Cheia do poder de Deus. O pastor, e aqui é interessante nesse versículo 47, que ninguém tinha responsabilidade de trazer ninguém para a igreja. Aqui a Bíblia fala que o Senhor acrescentava. Eles só iam e viviam a vida da igreja. Eles iam, oravam, passavam o tempo junto, dividiam o pão, comia, jantava, fazia churrasco, comia, estava ali, compartilhava a palavra, falava o irmão, me ajuda lá a levar uma geladeira lá na minha casa, lá, tal. O irmão ia lá, levava a geladeira na casa. Aí o Senhor falou, não, vou pôr mais um para ajudar, porque só 2 para carregar a geladeira não vai. Manda mais 2, esse negócio. E aqui também eu entendo de uma outra forma também, que quem vai vir para a igreja é Deus que sabe, é Deus que escolhe. Então, a gente só vai falando, e é Ele que vai trazendo para a igreja. Por isso que a palavra de Deus é uma semente. Já viu o semeador saiu a semear? Como que ele semeia? Ele vai lá, pega a semente, coloca ali, coloca... Não, isso vai jogando, vai semeando. Ele não sabe qual é a semente que vai frutificar, brotar, mas ele vai semeando. Aí aquela semente que vai nascer é a vontade de Deus. Isso é até bom para nós, né? Que exime a gente de toda e qualquer responsabilidade, né? A gente só semeia. Semeia, fala a palavra de Deus. O resto é ele que vai fazer, é ele que vai. Ele que sabe quem vai vir, quem não vai vir, ele vai trazer a pessoa certa para essa igreja, a certa para outra igreja. Porque não é assim, a gente não evangeliza lá embaixo. Aí você fala, poxa, vamos lá para a minha igreja? Não. Vai cortar, vai mudar. Vai mudar. Isso. Vai cortar os galhos secos. E aí vai. Tudo é ele que é o agricultor. Ele que é o agricultor. Beleza? 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. Capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nesta narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Neste texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, e os 2 obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões,
pois ele é quem vocaciona e envia. Interessante, na igreja tem muita gente, né? Tinha muita gente naquela época. Aí, por que foi Paulo e Barnabé? Por quê? Porque o Espírito Santo que sabe, o Santo que conhece a capacidade de cada um. Né? Você falou bem, né? Paulo? Mais ou menos. Porque é o seguinte, às vezes a gente quer ser alguma coisa. Eu queria ser pastor, eu queria ser professor de escola dominical, eu queria ser isso, mas é o Espírito Santo que vai. Oh, mas o pastor chamou aquele irmão, não me chamou. É o Espírito Santo que falou para o pastor, separa aquele. Aquele não é agora, aquele é mais para frente, aquele é para outra coisa, isso é para essa. Então é o Espírito Santo que vai usando os homens. Percebe? O Espírito Santo não chegou lá por conta própria. Olha como o Espírito Santo é. Ele chegou por conta própria e falou, olha, Paulo e Barnabé, vocês vão sair de hoje em diante, vocês vão implantar a igreja aí. Vocês vão... Não, ele falou com a liderança da igreja, a liderança da igreja entendeu e foi lá e ungiu eles e eles saíram. Olha que coisa, que organização. E eles estavam em último na lista, né? O Paulo estava o último na lista. Tá vendo? Então o Espírito Santo controlando, direcionando a igreja. Então a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando tentaram pregar na Ásia e Bitínia. Lembra? Que eles queriam ir para a Ásia, e o Espírito Santo veio de noite e falou para Paulo, não, você passa a Macedônia. Eles estavam fazendo a coisa certa? Pregando o Evangelho na Ásia e na Bitínia? Estava, era vontade boa, dentro daquilo que foi proposto. Mas o Espírito Santo falou, não é aqui, é ali. Olha como o Espírito Santo é. Não é aqui, é ali. Aí eles foram para lá, entraram na Europa, e da Europa o Evangelho se esparramou no mundo. Está vendo? Porque o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. E o Espírito Santo dá estratégia para quem dá. Eu conheci um rapaz que ele pregava nesses países muçulmanos. Então lá você não pode chegar lá e falar, não, vim aqui pregar o Evangelho. Não, ele falava que ele ia lá para ser professor de futebol. Então ele tinha tudo liberado. Você entra, é professor de futebol, você vai trabalhar numa escolinha, vai abrir uma escolinha, sei lá. Mas a ideia dele não era ser professor de futebol, a ideia dele, ele era um missionário. Mas olha a estratégia que Deus deu para ele, no lugar certo. Então é tudo o Espírito Santo trabalhando. Ok? Tentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igreja adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é precioso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve acontecer. Amém? Então, o Espírito Santo que vai direcionar, vai falar, vai mostrar, vai falar quem é, quando é, como vai ser, e vai providenciar todas as coisas, vai providenciar recurso, vai providenciar passagem, proteção, tudo para aquele missionário, aquela família. Amém? Então, o poder de Deus na igreja. Deus, ele deu o poder para mim e para você. Basta nós buscarmos o poder de Deus para cumprir a obra da igreja, que é pregar o Evangelho e discipular as pessoas. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.